Pronto, hoje eu queria falar com vocês sobre três verbos. Eu ia falar com vocês sobre três verbos. Os três verbos são fazer, ser e estar. É disso que a gente vai falar hoje. Não é uma aula de português, mas a partir desses três verbos a gente vai conversar sobre os três aspectos que envolvem o fazer, que envolve o ser e que envolve o estar. A gente vai ver qual a relação desses três verbos com o nosso relacionamento com Deus. A gente vai ver a conexão entre esses três verbos, essas três ações, e ver a importância de cada uma delas. Ver a importância de cada um deles. Do fazer, do ser e do estar. E aí eu vou citar alguns versículos, vários versículos, mas a gente vai, para economizar tempo, eu vou fazer a citação, depois vocês pegam a gravação e conferem aí os textos. Fazer, ser e estar. Vamos começar pelo fazer. Por que isso tem relação com Deus? Porque o fazer é um verbo que a gente pratica muito. Por quê? E porque com a relação com Deus, nós fazemos muitas coisas para Deus. Nós somos chamados a fazer a obra. Nós somos chamados a ser servos. Nós somos chamados a cumprir um propósito. Nós somos chamados a cumprir um chamado. Então, o fazer está totalmente relacionado com a nossa comunhão com Deus. É importante que a gente faça. Fazer tem relevância. O próprio Jesus, em dado momento, quando estava com os discípulos, olhou uma multidão que estava sedenta, como quem não tem pastor, e disse: vede vós que os campos estão brancos, orai, pois, ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros, trabalhadores, ou seja, pessoas que possam fazer. Então, fazer é de suma importância na nossa relação com Deus, porque nós precisamos fazer. Somos despertados aqui de forma constante sobre os nossos chamados, sobre aquilo que a gente precisa e tem que viver e fazer para a obra de Deus. Então, fazer é algo que é importante e é o primeiro verbo que eu queria tratar com vocês aqui. Fazer. Existe uma relação do fazer no reino, existe uma relação do fazer da gente com Deus. Nós nos conectamos ao Senhor fazendo a obra dele. Mas qual é o problema do fazer? O problema do fazer é que nem tudo o que é feito para Deus, Deus recebe. Então, é importante a gente fazer a obra. É importante a gente fazer a nossa missão. É importante a gente fazer cumprindo o nosso propósito. Mas o problema é que o fazer, ele cai nesse quesito, ele cai nessa circunstância. Nem tudo que se faz para Deus, Deus recebe. Veja que negócio desse, né? Nem tudo o que você faz para Deus, Deus recebe. Talvez algumas pessoas se surpreendam com isso. Achem que tudo que faz para Deus, Deus recebe. Mas nem tudo que você faz para Deus, Deus recebe. Quando a gente lembra ali daquele texto que tem em Mateus 7, 22 e 23, o texto diz assim, Jesus falando dos últimos dias, do dia do juízo, ele diz assim, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ou seja, eles estão dizendo que fizeram. Além de dizer que fizeram, eles dizem que fizeram em nome de Jesus. Nós expulsamos demônios em teu nome. Também estão dizendo que fizeram. E nós não fizemos muitas maravilhas, eles também estão dizendo que fizeram. Então, fizer é importante, realmente. Mas tem um problema, que nem tudo que você faz para Deus, Deus recebe. Então, a resposta de Jesus aqui, ele cita que vai afirmar, eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, o fazer é importante, mas o problema do fazer é que nem tudo que você faz para Deus, ele recebe. Como nessa passagem bíblica, Jesus diz, eu nunca vos conheci.
E a gente já esteve ministrando a respeito desse vos conhecer aqui, o que é. É a forma de Jesus dizer, eu nunca pude sondar você, eu nunca pude retirar de você as coisas que estão ruins, sondar o seu interior, vos conhecer para que você se transformasse em uma nova criatura. Eu nunca fiz isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E as pessoas vão dizer, mas nós fizemos. Apesar da importância do fazer, temos esse problema. O fazer, ele não é aceito necessariamente por Deus, todo fazer que você faz para Deus. Em Isaías 58, Deus usa o profeta Isaías para dar um recado para o povo, que tem relação com isso que a gente está falando aqui. O povo diz, nós jejuamos, ou seja, nós fazemos jejum, mas tu não atenta para o nosso jejum. Nós nos humilhamos perante ti, mas tu não vê a nossa contrição, algo nesse termos. E o que é que Deus fala através do profeta Isaías para ele? Versículos 3 e 4, Deus diz assim, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. É como se Deus dissesse, você jejuma, mas vocês só fazem o que vocês querem fazer. Aí ele diz ainda mais, e vocês exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Uma versão fala sobre socos, né? Então, o povo estava ali dizendo, nós fazemos, Deus, nós fazemos jejum. E Deus estava dizendo, eu não recebo esse jejum. Eu não recebo esse jejum. No versículo 6 e 7, Deus fala, jejum, eu desejo, é que soltem as correntes da injustiça, é que desatem as cordas do jugo, é que ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo. Não é esse o jejum que eu desejo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Não é abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que encontrou e não recusar a ajuda ao seu próximo? Não é esse o jejum que me agrada? A gente também já teve uma palavra que o Valdir trouxe aqui em cima desse texto, sobre isso. O jejum que agrada a Deus. E, novamente, aqui está mais um exemplo das pessoas que fizeram, e é importante fazer, por ressaltar sempre isso. Mas, qual o problema de fazer? Nem tudo que você faz para Deus, Deus recebe. Temos aí 2 exemplos a respeito disso. Ele não estava recebendo esse jejum. E você percebe que toda a razão pela qual Deus não recebe algumas coisas que a gente faz diz respeito a atitudes que nós temos. O que é que adiantava eu expulsar demônios? O que é que eu adianta eu profetizar em nome de Jesus? Se eu cometo iniquidade, é o que Jesus diz lá no texto de Mateus 7, 22. Eu pratico a iniquidade, eu sou um iníquo. Eu sou um pecador. O que é que adianta eu fazer um jejum para Deus se eu estou explorando meus empregados? Eu sou um explorador. Estou oprimindo as pessoas, estou tendo briga, sou um dissidente, um brigão. Que jejum é esse? Deus vai... Toda essa rejeição que Deus tem pelo aquilo que é feito e ele não recebe, o motivo é porque as pessoas não são aquilo correspondente ao que elas fazem. E isso para Deus não tem sentido. Nós já vimos aqui em outra administração também aqui na plataforma a coerência da oração. Aquele que se desvia do mandamento da lei, até a sua oração é abominável. Mãos sujas, coração sujo e fazendo as coisas para Deus, Deus não se agrada. Não é a aceitação do fazer, tem a ver com isso, tem a ver com quem somos. Somos íntegros realmente para fazer um jejum? Somos puros mesmo para expulsar demônios, para profetizar? O salmista Davi, ele reconheceu isso, sabia? Lá no Salmo 51, versículo 16, 17, eu estou lendo aí para depois vocês consultem. Mas lá no Salmo 51, o salmista Davi reconheceu isso. Ele disse, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Olha, Deus foi que instituiu os sacrifícios, as ofertas sacrificiais.
toda a liturgia sobre o sacrifício, sobre o holocausto, foi Deus que instituiu. A gente tem estudado aí os Levíticos, estudou algumas vezes e viu todas as leis cerimoniais que Deus estabeleceu. Davi sabia que Deus ele tinha estabelecido isso. Mas Davi, ele capta a essência aqui, que não é o sacrifício em si, não é o holocausto em si. Aquilo é uma representação. O que vale mais é aquilo que o sacrifício vem a representar. É aquilo que o holocausto vem a representar. Aí ele diz, não te deleites em sacrifícios, não te agrades em holocausto. Ou seja, se não, eu os traria. Se tu se agradasse, eu os traria. Eu faria, Deus. Eu faria. Os sacrifícios que agradam a Deus, continua Davi, são um espírito quebrantado e um coração contrito. Um coração contrito, Deus não desprezará. Então, Davi já consegue perceber essa essência de que o fazer sem ser não adianta. Você precisa ser. E aí a gente já começa a traçar uma relação entre o fazer e o ser, que foram os dois primeiros verbos que eu comentei assim, que a gente ia conversar a respeito. Já existe uma relação. A gente leu aqui também a passagem lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 3, fala do amor, que dizia, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ou seja, eu estou fazendo, viu? Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, eu estou fazendo, viu? Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nós falamos sobre isso, nós lemos esse versículo, a palavra que a gente falou sobre o caminho mais excelente, né? Que está aí gravada, aquela outra palavra, o amor vivo, a gente falou sobre isso. Eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres, vou fazer. O texto diz, isso não adianta se você não tiver amor. Se você não for amoroso. A gente falou sobre amor, ser paciente, não suspeitar mal, não buscar seu próprio interesse, o amor que se importa. Então, o fazer é importante, mas tem essa questão. Nem tudo que você faz, Deus recebe. E o critério que a gente vê nesses textos, que definem essa aceitação que Deus vai ter, dizem respeito ao que somos. Nada adianta fazer sem ser na essência. Falamos aqui, naquela ministração, sobre alma mendicante, e lá em Mateus 6, Jesus fala assim, olha, vocês se guardem de praticar as vossas obras de justiça diante dos homens para serem reconhecidos por homens. Porque se vocês receberem a recompensa de homens, elogio de homens, vocês não receberão a recompensa de Deus. Então, fazer com a motivação correta, fazer sem estar com o coração genuíno. E aí a gente começa a ver que existe uma relação muito intrínseca entre fazer e ser. O fazer que é recebido por Deus é um fazer em que existe uma coerência com o ser. Nós somos. Por quê? Não adianta fazer misericórdia sem ser misericordioso. Deus não recebe. Não adianta fazer bondades sem realmente ser bom. Não adianta fazer caridade sem ser caridoso. Não adianta pregoar o amor sem praticar o amor no padrão bíblico. Não adianta agir com humildade sem ser humilde. Mas nós fizemos em teu nome, Senhor. Nós não profetizamos. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Vocês não têm o caráter cristão. Então, vocês estão praticando aí. Há algum benefício a quem recebe? Há algum benefício para quem recebe, mas isso não é aceito por Deus. Então, nós entendemos a importância do fazer, mas agora nós nos debatemos no ser. É preciso ser. Para além de querer fazer, o ser passa a ser agora uma prerrogativa para nós. O ser passa a ser uma premissa onde o fazer é aceito por Deus. O ser passa a ser agora uma condicional importante para nós, para que o nosso fazer possa ser recebido por Deus e nosso galardão possa ser dado por Deus e Deus possa se agradar de tudo que a gente faz. Desde a expulsão de demônios, a profetizar, a fazer jejum, a fazer caridade. Precisamos ser
para que esse fazer ele tenha sentido, ele seja aceito diante de Deus. Senão, Deus não aceita o nosso fazer. Assim como não aceitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. Por que não aceitou a oferta de Caim? A Bíblia diz que ele já procedia mal, e lá no livro de João, ele era inimigo, aí chega lá com a oferta. O próprio Deus diz, Caim, se você, lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim fica enfurecido, Deus chega para ele e diz, Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você não procede bem, o pecado já é a sua porta. E o seu desejo será sobre ti, mas cabe a você dominar. Caim andava errante, procedendo mal, sem caráter, não era, mas queria fazer, achando que fazer resolvia. Não funciona. Na verdade, ser sobrepondo o fazer não deveria nem ser uma novidade para a gente. Se é que está sendo uma novidade, eu acredito que não. Porque o ser, ele é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o chamado forjar o caráter cristão em nós. O Evangelho diz respeito a gente ser cristãos, pequenos cristos, termos em nós o caráter que nós precisamos ser. Isso é a essência do Evangelho. João Batista, ele veio pré-anunciando Jesus, e o que é que ele dizia? A voz é chegada do reino de Deus. Se arrependam, pois a voz é chegada do reino de Deus. Se arrependam, ou seja, deixe de fazer as coisas erradas e passe a fazer as coisas certas. Mude de direção. Uma vez ele disse, eis que o machado está à raiz. Vocês estão pensando que vão se livrar do juízo que está por vir. As pessoas começaram, João, o que é que quer fazer? Aí chegou perguntando, o que vai fazer? Aí ele disse, olha, quem tem 2 túnicas, reparta com as que não tem nenhuma. Ou seja, seja alguém bondoso. Aí chegaram os cobradores dos impostos, né? Os publicanos, né? Que cobravam imposto a mais. Aí que nós vamos fazer o quê? Aí ele disse, não cobrem nada além do que foi estipulado. Chegaram os soldados, e a gente, o que a gente vai fazer? Aí ele disse, não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente com seu salário. Ou seja, reflitam um arrependimento. Reflitam um caráter que vocês sejam realmente uma imagem de pessoas íntegras, de pessoas com retidão. Então, assim, não é novidade, porque essa pregação, desde João, já é assim. Jesus vem anunciando o quê? Arrependimento também. Atos capítulo 2 vai iniciar o trabalho dos discípulos de propagar o evangelho. Vem um batismo com o Espírito Santo. Eles recebem dom ali, começam a falar em línguas estrangeiras. E aí o que é que acontece? Começa a pregar, Pedro se levanta, prega, no final, a multidão que ali estava perguntou, o que devemos fazer? Qual é a resposta de Pedro? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, ser, para que a gente tenha a prerrogativa de fazer da maneira que Deus aceite, ser é uma tônica do Evangelho. Se fala nisso o tempo todo. Por exemplo, ser uma nova criatura. Isso a gente vê na Bíblia o tempo todo falando sobre isso. Ser uma nova criatura. O próprio Jesus falou isso para Nicodemos. Não, Nicodemos. Para você entrar no reino de Deus, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa é a mensagem. Então, ser uma nova criatura, ser um cristão forjado por Deus, não é uma novidade para a gente, para que a gente possa fazer de maneira que o que nós fizermos agradar e ser recebido por Deus. Porque qual é o problema do fazer? O problema do fazer é esse. O problema do fazer é que, às vezes, ele não é recebido por Deus, mesmo a gente fazendo para Deus. Então, nós precisamos ser, porque a essência do Evangelho é ser, e é a prerrogativa para que o nosso fazer possa ser aceito por Deus. Quando Paulo estava discutindo a respeito da circuncisão, as pessoas diziam, nós fazemos a circuncisão. Outros diziam, nós não fazemos a circuncisão. Como se isso fosse o que definisse, o que importasse. E lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma.
mas ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Ser. Nós precisamos ser, para que o nosso fazer tenha o devido efeito. Mas se, por um lado, por exemplo, vou dar outro exemplo, mostrando que a tônica do Evangelho é ser. Por exemplo, não andeis conforme o padrão do mundo. Transformai-vos a vossa mente para que não vos conformeis, né? Não vos conformeis, né? Com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Então, o que é não ser o padrão do mundo? É não ser como o mundo, é ser diferente. Então, é isso que o Evangelho fala. Então, se o ser é uma prerrogativa para o fazer aceitável a Deus, isso não é uma novidade, porque o Evangelho já prega sobre isso. Mas existe também um problema no ser. Assim como fazer, existe um problema. Qual é o problema de fazer? Nem tudo que você faz, Deus aceita. Ser também tem um problema. E qual é o problema do ser? O problema do ser é que nós não conseguimos ser na nossa própria força. Esse é o problema do ser. Ser é importante porque nos leva a fazer a obra, o serviço que agrade e que aceite por Deus. Mas ser humilde, ser benevolente, ser bondoso, ser cheio de amor, fazendo na própria força, é complicado. É importante se esforçar? É. É importante estar predisposto para isso? É. Mas nós não conseguimos mudar essa natureza adâmica caída na própria força, sozinho não. É por isso que muitas vezes tem gente aí que se inquieta e fica inculcado porque não consegue vencer um hábito porque está tentando fazer no próprio esforço. Sem a ajuda do Espírito Santo, não consegue fazer isso. Quando nós falamos que o problema do ser diz respeito à nossa incapacidade de nós sermos sozinhos, por conta própria, a gente é obrigado, necessariamente, a olhar para os exemplos dos homens de fé da Bíblia, homens que foram, e entender como eles conseguiram ser, se foi por conta de esforço próprio ou se teve alguma outra forma com que eles foram. Porque eles sendo, eles podem fazer de acordo com o que agrada a Deus e ser recebido por Deus. Mas se eles não podem ser por conta própria, então qual é a chave que vai os capacitar a ser aquilo que eles precisam ser para fazer as obras que agradam a Deus e que sejam recebidas por Deus? E a gente começa a analisar estes homens de fé e a gente começa a perceber que, na verdade, eles só são porque eles estavam, andavam e permaneciam com Deus. E aí eu entro no terceiro verbo, que é o estar com Deus, que é o estar na presença de Deus, que é o estar caminhando com Deus, que é o fazer o que Enoque fez, que andava com Deus. Nosso estar com Deus, nosso relacionamento em intimidade com Deus, nossa comunhão com Deus, é que nos conduz a sermos aquilo que a gente sozinho não consegue ser. E quando conseguimos ser aquilo que a gente não consegue ser, o nosso fazer é um fazer que produz aceitação para Deus, e não é como esse fazer que a gente leu lá no Evangelho de Mateus, que não é aceito por Deus. Então, eu já começo a gerar a terceira relação entre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, e agora aquilo onde estamos e com quem estamos. Precisamos estar na presença de Deus, na sala do trono. Existe um novo e vivo caminho aberto para nós. E é mais fácil para nós chegarmos nessa sala do trono, porque existe esse novo e vivo caminho aberto para nós. É mais fácil nos achegarmos a Deus. É mais fácil nós termos uma audiência com Deus do que termos uma audiência com o presidente da República. É um caminho que está aberto. E nós precisamos estar em comunhão, estar em intimidade, estar em relacionamento com Deus, porque estando nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. E ao ser transformado assim, aí sim a gente consegue ser aquilo que a gente na própria força não consegue. Se um drogado ele se converte,
e ele tem a consciência de que deve deixar as drogas, se ele tentar por esforço próprio, vai ser muito difícil para ele. Mas se ele entra na presença de Deus, se ele dá o seu coração a Deus, se ele dá lugar às suas emoções serem cuidadas por Deus, se ele abre espaço no seu interior para que Deus faça, se ele está com Deus, se ele cultiva um relacionamento com Deus, Deus vai fazer a obra na vida dele, de um jeito ou de outro, usando pessoas ou sem usar pessoas. Então, se ser é uma prerrogativa para poder fazer, então o estar com Deus é uma prerrogativa ainda maior sobre tudo isso. Estar na presença de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Moisés era alguma coisa? Vou dizer a vocês o título que Moisés recebeu da Bíblia. Está lá em Números 12, versículo 3. O homem mais manso da terra na sua época. Pense. Ele era. Ele podia fazer de forma que agradasse a Deus. Mas por que ele era o homem mais manso da terra? O que é que distinguia Moisés para que ele pudesse se tornar o homem mais manso da terra? Vamos lembrar que no começo da caminhada de Moisés viu dois caras discutindo, um que estava afligindo, estava maltratando um conterrâneo seu, ele matou o cara. Esse é o homem mais manso da terra. Como ele se tornou o homem mais manso da terra? Aí a gente lembra quando Moisés liderava o povo pelo deserto, que eles acampavam, Moisés pegava uma tenda, erguia essa tenda separadamente, chamava aquela tenda do encontro, e sabe o que ele fazia? Ele ia para lá. Quando ele ia para lá, ele ia lá falar com Deus, a nuvem de glória repousava sobre a tenda, e Moisés ficava lá, falando face a face com Deus. Era essa a característica de Moisés. Ele buscava, queria a presença de Deus, desejava a presença de Deus. Ao desejar a presença de Deus, a buscar a presença de Deus, isso leva qualquer um a ser aquilo que precisa ser. Moisés foi nomeado o homem mais manso da terra. Mas não é só isso. Moisés tinha um hábito bom também. Ele subia no monte para orar, o povo de Israel esperando, questões para ser resolvidas, a condução do povo para seguir, tanta coisa que tinha para fazer, mas Moisés não se aquietava com isso, não se afogentava, não. Moisés ficava no monte. Ficou 40 dias no monte, com Deus, na presença de Deus. Estar com Deus levou Moisés a ser o que ele era. Ser o que Moisés foi levou ele a fazer proezas, fazer várias coisas. Sim, essas coisas foram aceitas por Deus. Porque Moisés ele tinha coerência entre o que ele era e aquilo que ele fazia. Ele não fazia obra de qualquer maneira. Ele era alguém que estava transformado pela companhia, pela caminhada que ele fazia com Deus. Mas não é só isso, não. Moisés fez outra coisa que mostra que ele sabia da importância de estar com Deus, sabia da importância de andar com Deus. Moisés, quando desce do monte, certa ocasião, encontra o povo lá, ergueu um bezerro de ouro, encontra aquela idolatria, ele quebra as pedras, né, as tábuas da lei, e ele começa a interceder pelo povo, porque Deus disse, olha, o povo, vou destruir, que esse povo é um povo de dura serviço. Moisés, ele, na sua condição de líder ali, ele intercede pelo povo, ele disse, não destrua esse povo, se você destruir esse povo, vão falar o quê ao seu respeito? Deus, você tirou eles do Egito para matar, começa a interceder. Deus concorda com Moisés, está bom, não vou destruir esse povo, mas vocês vão, mas minha presença não vai com vocês não, porque esse é um povo de dura serviço. Moisés disse, se tua presença não for conosco, não nos faz subir desse lugar. Deus é como Moisés convence Deus está certo. Eu irei adiante de ti. Aí Moisés está empolgado, né? Moisés é alguém que busca Deus, ele quer Deus. Não é à toa que ele arma uma tenda para ficar com Deus, não é à toa que ele sobe no monte, ele quer a presença de Deus. Ele sabe que é importante estar com Deus para que ele possa ser alguém. Ele diz, Deus, já que, em outras palavras, já que eu estou pedindo para ir aceitando tanto, mostra-me tua glória, Deus. Mostra-me tua glória, Senhor. Ele queria mais, estar com Deus.
Às vezes a gente quer fazer muita coisa, a gente às vezes está com uma sede tão grande de fazer para Deus, quem dera se a gente tivesse a mesma sede para estar com Deus. Se a gente não perceber essa interconexão entre as coisas, a gente corre o sério risco de estar fazendo muito para Deus, mas Deus não está recebendo. E esse é o problema de quem faz. Quem faz que não é aquilo que faz, Deus não se agrada, não recebe. E você só é aquilo que você faz se você estiver andando com Deus. O estar com Deus é nossa prioridade máxima. Quer ver outro exemplo? Alguém que foi também. E por ter sido, tem exemplos para nos mostrar. Davi, o que é que ele foi? Um homem segundo o coração de Deus. Ele foi. E qual é a chave de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus? A chave de Davi é a mesma de Moisés. É estar na presença de Deus. Davi tem intimidade com o Senhor. Foi Davi que disse coisas como, por exemplo, no Salmo que ele escreveu, 63, Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. E a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Sede de Deus, querer a Deus. Salmo 16, no final do Salmo, Davi faz: Deus, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. O que é que Davi está falando? Você consegue imaginar do que ele está falando? Eterno prazer à tua direita. Ele fala de uma experiência. Ele sabe que na presença de Deus ele tem eterno prazer, a plena alegria na presença de Deus. É isso que ele almeja, é isso que ele quer, é isso que ele deseja. Davi tinha consciência de que devia estar com Deus, buscar a Deus, andar com Deus. E o estar o leva à condição de ser um homem segundo o coração. Davi ainda pode até fazer uma pegadinha, né? Ele era o homem segundo o coração porque estava com Deus ou era o contrário? Por estar com Deus ele chegou a esse patamar. O próprio salmista Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu busco. Em algumas versões diz: eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Nós podemos falar de todos os atos, tudo o que fez Moisés, tudo o que fez Davi, mas a grande diferença é porque eles faziam com coerência com quem eles eram. E eles só eram porque eles tinham essa vida de quem sabe que precisa ficar no altar, de quem sabe que precisa ficar na presença de Deus, de quem tem sede de Deus, de quem quer buscar o altar de Deus, de quem sabe que na presença de Deus é eterno prazer, de quem sabe que busca e procura morar, habitar no seu templo e procurar se firmar nesse propósito. Quem vai para um monte fica com Deus porque quer estar com Deus. E isso não é de estranhar, porque toda essa ministração que eu estou fazendo pode simplesmente ser resumida no seguinte: você quer fazer de uma forma que Deus aceite? Se conecta à fonte. É isso. O estar com Deus que nos leva a ser alguém conforme o caráter de Deus, para que nós façamos coerentemente algo que Deus aceita, nossas obras serão aceitas. Outro exemplo, Daniel. As prerrogativas de Daniel são impressionantes. Por duas vezes o anjo veio atender uma oração de Daniel e disse a Daniel o seguinte: Daniel era alguém? Tinha um ser para ele, também tinha um ser para ele. Quem era Daniel? O anjo disse a ele: tu és um filho muito amado. Duas vezes, quando Daniel foi socorrido pelo anjo, o anjo chegou e disse a ele: tu és um filho muito amado. Sabe quem foi a outra pessoa que ouviu da boca de Deus duas vezes: tu és um filho muito amado? Só Jesus na Bíblia. E Daniel. Daniel, lá no, acho que na altura do capítulo, não sei se é 4 ou 6, os inimigos de Daniel, eles dizem assim: ó,
Não temos que acusar Daniel de nada, não temos que acusar dele. Precisamos fazer uma armadilha para ele. E a gente não tem o que acusar de Daniel. Ele é honesto. Aqui diz o texto. Ele é honesto. Ele não tem nenhum erro. Ele é fiel. Ele não é negligente. Esse é o título que Daniel era. E qual é a chave também de Daniel, como era a chave para Moisés, como era a chave para Davi? O que é que Daniel fazia? O que é que o texto bíblico do livro de Daniel relata? Ele estava na presença de Deus. Ele prezava pelo estar. Ele prezava pelo estar com Deus, por caminhar com Deus. 3 vezes ao dia ele orava. Será que dava mais de 2 horas? Será que ele valia um vintém? Vocês estão entendendo que Deus já está falando isso com a gente desde as quintas-feiras que a gente está estudando isso? Daniel fazia isso, orava. Homem de oração. Davi, homem de intimidade. Moisés, homem de sede de Deus. Estavam com o Senhor, andavam com o Senhor. E assim, só para fechar, eu não quero deixar de usar um exemplo de um Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente de vez em quando fala sobre ele aqui. O apóstolo Paulo escreve um texto do Novo Testamento. Os historiadores dão cabo, acho que, óbvio que é exagero, né? Eles dão cabo de que o cristianismo ele só se expandiu por causa do apóstolo Paulo, não foi nem por causa de Jesus Cristo. Tem historiador que chega a falar isso. E o Paulo era tônico. Ele era. Tinha alguém que era o apóstolo Paulo. A tal ponto ele dizia, ó, se é de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele se usava como referência. E o apóstolo Paulo, também em suas passagens, suas cartas que ele escreve, ele fala sobre si mesmo, fala sobre as experiências que tem. Certa feita, o pessoal começa a questionar o apóstolo ao lado dele, ele começa a perder um pouco da delicadeza na fala e diz, eu não devia estar me gloriando assim, mas eu vou me gloriar e vou falar disso que Deus tem feito. Aí ele diz, foi arrebatado ao terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis. Aí ele termina dizendo, nisso eu me gloriarei. Ou seja, ele não se gloriava nas obras, ele não se gloriava em ter fundado a igreja, mas na presença de Deus, eu estou falando como louco. O apóstolo Paulo diz, eu estou falando fora de mim, porque eu não devia estar nem dizendo isso. Mas se vocês não querem provar o meu apostolado, disso eu me glorio. Eu estive na presença de Deus, eu estive no paraíso e ouvi palavras inefáveis. E para que eu não me exaltasse pelas belezas, né, das revelações que recebeu, Deus colocou um espinho na carne, para que eu não pudesse me exaltar. O apóstolo Paulo escrevia as cartas, e eu espero que vocês conheçam Deus em toda profundidade, largura. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele fala, ao se referir ao seu próprio histórico, né? Eu sou hebreu de hebreus, sou descendência de Israel, da tribo de Benjamim, sou fariseu, sou zeloso. Ele diz, eu coloco isso tudo como esterco, ou seja, como cocô. Eu perdi tudo, considero tudo como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Nada se compara, ele fala, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele gostava de estar com o Senhor. Ele tinha prazer em estar com ele. Você vê o apóstolo Paulo brigando vários momentos nas suas cartas, dizendo assim, eu queria estar no céu, mas é importante que eu esteja aqui. Lá aos Coríntios, ele quando está falando do tabernáculo terreno, que é o corpo, né? Ele diz, minha vontade é de estar no tabernáculo celeste, mas ainda resta o que fazer aqui nesse tabernáculo. Ele certa vez disse, morrer para mim é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Cultivava o relacionamento com Deus. E era alguém que teve a envergadura que teve o apóstolo Paulo. Então a gente começa a entender que para fazer precisamos ser e para ser precisamos estar na presença de Deus. Então a gente cai naquilo que já tem sido dito aqui, naquilo que já tem conversado, naquilo que Eduardo, antes mesmo de ler o livro, já tinha mencionado. Nós precisamos do poder do áudio. Deu até o exemplo, né? Os discípulos que tinham que ficar em Jerusalém para receber o poder do alto. Eles tinham que ficar, eles tinham que estar, eles estavam lá, eles estavam orando, eles estavam buscando, e eles receberam. E eles passam a ser, e por ser aquilo que Deus os transforma,
eles passam a fazer de uma maneira que agrada a Deus. Aqui a gente está no ponto em que a gente está estudando um livro, que Deus está nos levando, nos conduzindo a entender que nós precisamos estar mais na presença de Deus e que isso é a verdadeira prioridade que nós devemos dar. E por que isso é importante? Eu queria fechar com essa reflexão final aqui, dizendo o seguinte: por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque o chamado na nossa vida é algo que a gente deve responder sem sombra de dúvida. Mas é importante falar sobre isso para que a gente não dê um foco maior no fazer do que a gente dê no ser. E a gente não esqueça que o ser, ele depende de estar com Deus, estar em comunhão com Deus, de estar em intimidade com Deus. Porque o fazer, ele está diretamente ligado à nossa condição de se sentir alguém. Porque quando nós estamos realizando o nosso propósito, nós sabemos que não fomos criados para nada. Nós sabemos que existe uma razão de viver, existe uma razão pela qual Deus nos trouxe aqui. E isso mexe muito com a gente, porque a gente não gosta de ser pessoas que não são frutíferas. A gente não gosta de ser um Zé Ninguém. Então, quando a gente pensa, poxa, Deus me criou para ser um pregador. Poxa, Deus me criou para ser um pastor de pessoas. Poxa, Deus me criou para evangelizar. Essa atitude, esse fazer, ele mexe muito porque a gente se enche da nossa condição de, poxa, somos alguém. Mas a gente não pode dar um foco maior nesse ser, porque fazendo ou não fazendo, Deus nos ama. Realizando ou não realizando, o Senhor é conosco, somos especiais. Então é importante falar nisso. É importante falar nisso porque hoje é comum acontecer dentro das igrejas fazedores que não são, só fazem. Se você der um discipulado para organizar, eles vão fazer, mas vão passar por cima de todo mundo, vão magoar pessoas, vão organizar de uma forma que, sem a devida sensibilidade, sem a devida cautela com as pessoas, porque não observam pessoas e só querem fazer. Se você der outras tarefas, eles vão fazer, mas eles não são. E eles não são porque eles não estão na presença de Deus, eles não estão na sala do trono, eles não estão buscando o Senhor, eles não estão andando com Deus. Se eles não estão, eles não vão ser. Se eles não são, eles não fazem aquilo que a obra da forma que agrada a Deus. E eles se enganam, achando que estão. Tem uma frase que é comum que diz o seguinte, vou achar aqui, até anotei aqui. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar todos todo o tempo. Ou você é ou você não é, não adianta só fazer. Eu acrescentaria a essa frase o seguinte: e Deus você nunca engana, mas a si mesmo você engana, por fazer achando que está aprovado dentro de Deus. E é terrível imaginar a gente dizendo: Deus, mas eu não fiz isso? Apartai-vos de mim. Mas eu não fiz isso? Apartai-vos de mim. Então é importante falar sobre isso para que a gente não inverta a ordem das prioridades, a ordem da relevância. Tudo tem que ser feito. Mas nós precisamos nos conectar pontos. As igrejas estão cheias, pessoas que querem cargos. É uma disputa que eu vi isso de longe, eu vi isso de média distância e eu vi de perto acontecer. Elas fazem, recebem aprovação, ficam boas e, na verdade, não estão sendo transformadas, não estão recebendo o caráter cristão, não estão recebendo a mensagem de transformação do Evangelho. E ao não ser uma nova criatura, elas fazem aquilo e mexendo com os pequeninos de Deus, magoando os pequeninos de Deus. Por quê? Porque não tem a consciência de que é importante para elas, para que elas possam fazer da maneira que convém, é estar andando com Deus. Então nós temos que dedicar, sim, aquilo que temos falado aqui, tempo de oração. Nós temos que dedicar tempo de meditação na palavra. Nós temos que dedicar tempo em comunhão com Deus, adorando o Senhor, buscando o Senhor.
Nós precisamos estar mais com Deus. À medida que a gente fique com o Senhor, esteja com o Senhor, Ele nos mostra o nosso caráter, Ele revela quem nós somos, Ele nos conduz a um patamar em que a gente precisa estar de caráter cristão e que no nosso próprio esforço a gente não consegue. E à medida que a gente tem esse caráter aprovado, à medida que a gente tem essa conduta, aí sim, tudo que a gente faz vai ser aceito por Deus, porque é feito da maneira correta, com a motivação correta. Muitos que os fazem nem são, que dirá estão na presença de Deus. Alguns outros fazem, e até são alguma coisa, na base do esforço próprio, mas não têm estado com Deus ou têm estado muito pouco. Pouquíssimos são que estão continuamente com Deus, e por estarem, se tornam novas criaturas verdadeiras, e por se tornarem novas criaturas verdadeiras, fazem com excelência, de a maneira que agrada a Deus e que Deus recebe. Porque aí está o nosso problema e aquilo que a gente deve cultivar com cuidado e deve prestar atenção. Que o Senhor Deus ministre nosso coração, ministre nossa alma, ministre nosso espírito, para que a gente entenda a importância disso e colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele já está fazendo. Eu espero que vocês tenham entendido que ele já tem falado isso com a gente. E nas quintas-feiras eu acho que se intensificou, por isso eu resolvi fazer uma ênfase com essa palavra, a qual eu vou colocar na ordem certa agora, que é estar, ser e fazer. Amém.